paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta aí com o nosso programa Enfatizando a Palavra. E hoje estaremos dando continuidade à nossa lição aí e o tema, da nossa revista, que é essa daqui, o começo de todas as coisas. É a lição de número 4 hoje, que vai estar tratando aí da queda da raça humana. E é com muita alegria que eu venho compartilhar com você aí o que nós temos aprendido no dia a dia, com Jesus Cristo e com nossos amados irmãos, professores. Estou aqui hoje para poder compartilhar então esta aula, passando para você aí também que é professor, que é aluno, você que auxilia na escola dominical. E isso será de grande valia para a tua vida, assim como também é para a minha vida. O nosso texto áureo, a lição de hoje, ele fala o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. A verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Então, assim como por um homem entrou no mundo o pecado, também por um homem veio a salvação. Se por um lado Adão ele caiu e ele pecou, por outro lado Jesus Cristo ele veio a este mundo, não pecou, morreu, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna para que um dia venhamos morar com ele. Então, sem muitas delongas, a nossa introdução aí diz aqui: por algum tempo Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por uma personagem sinistra e inimiga de todo o bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, enganou-se, porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado, desde a fundação do mundo, o plano de salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão não haveria de ser revertida por Jesus Cristo através de sua morte. Perdão, só corrigindo aqui. A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Então, assim como Adão caiu, Adão pecou, isso iria ser revertido na graça de Jesus, quando ele veio a este mundo, quando ele viveu por aqui, morreu e ressuscitou, vencendo o inimigo ali na cruz. E se hoje estamos servindo a Deus, é pela misericórdia do Senhor e pelo amor de Jesus Cristo. O primeiro tópico, o paraíso no Éden. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. O jardim do Éden, o Éden é um local, provavelmente ali no Oriente Médio, e então Deus, ele quando cria o homem, ele planta um jardim no Éden, e ali ele coloca o homem que criara. Nós vamos ver aqui algumas funções do homem ali no jardim. Primeiro, cultivar a terra. Adão deveria cultivar, ele deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e arte. Então, o propósito com que Deus ele criou o homem foi para que o homem vivesse eternamente, sempre o adorando, o louvando. E Deus coloca o homem no jardim. E qual seria a função de Adão no Éden? Cultivar a terra, cuidar da terra, cuidar do solo. E do solo ele tirar o seu sustento, assim como inventar coisas, porque isso está no homem. Inventar coisas, criar invenções, utilidades, para que ele se beneficiasse de todo esse bem. Observamos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Ao criar Adão, Deus o dotou de muitas habilidades. Então, o homem em si já é um ser inteligente, um ser capaz de inventar coisas, de descobrir coisas. E Adão era um homem
que a sua inteligência vai muito além do homem mais inteligente que existe no mundo hoje. Deus o dotou de habilidades e ele deveria usar este benefício em prol de sua vida ali no jardim e adorar a Deus para que ele pudesse viver muito bem. Então ele deveria cultivar e cuidar da terra, do jardim, do seu meio ambiente. Segundo, guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma, nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, era mais inteligente que nós. Por isso mesmo Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. A função, uma das funções então de Adão era cuidar do jardim e guardar o jardim, pois ali ele iria também ter que enfrentar um inimigo muito astuto e muito sagaz, como o irmão bem colocou aqui no comentário da revista. Quem seria este inimigo? O próprio diabo, que com certeza andava rondando por aquele lugar, até que ele veio tentar Adão. Então, a função de Adão era guardar o jardim, era manter uma vigilância, e nós, como servos de Deus, precisamos guardar esse jardim fechado, que é o nosso corpo hoje, falando isso de forma espiritual, porque o inimigo está, como diz a Escritura, ele vem aí em derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então precisamos cuidar bem da nossa vida espiritual, do nosso corpo, vigiar a todo momento, porque o inimigo ele não brinca em serviço, mas uma coisa é certa, o Senhor ele nos dá vitória quando nós estamos com Ele. O segundo tópico, a tentação no paraíso. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se e espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amoroso trabalho o jardim que Deus plantara. Infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. O agente ativo da tentação. A fim de induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente, e por seu intermédio dialoga com Eva, levando-a à apostasia. Não podemos travar diálogos com o nosso inimigo, independente do meio que ele usa para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Então, o agente que foi usado para tentar Eva e para convencê-la a pecar foi uma serpente. Este animal, que eu creio que, até porque a Bíblia nos diz isso, era um animal, quem sabe até mesmo, talvez um animal diferente, um animal até que chamasse atenção, um animal até muito bonito, talvez. Então o diabo usa da serpente para enganar Eva. E nós sabemos que a serpente no início, então, ela não rastejava como as serpentes hoje. Elas passaram a rastejar depois de Deus ter punido este animal. Então note que esse agente tentador aqui no caso foi o próprio diabo induzindo um animal para convencer Eva. O interessante, talvez você possa já ter se perguntado, mas a serpente falou, será que Eva não percebeu isso? Porque os animais, não há registro que um animal falasse. Nós podemos ver aqui que tivemos aqui o caso da serpente que falou, induzida no caso, pelo próprio diabo. E também nós temos um caso de uma jumenta de Balaão que falou, neste caso, Deus abriu a boca da mula para poder falar, para repreender aí o próprio profeta. São casos diferentes que a Bíblia fala sobre o que o animal falou. Mas será que Eva não percebeu? Nós temos que ficar atentos. Porque o inimigo ele tenta nos convencer. Às vezes ele pode estar falando na sua mente. Às vezes ele fala na mente da pessoa, tentando convencê-la ao erro. Mas precisamos vigiar até mesmo os nossos pensamentos. Quando algum pensamento contrário vier contra nós, devemos repreender em nome de Jesus. E assim Deus nos dá a vitória. O agente passivo da tentação. Adão era o guardião do Éden. Todavia não soube como resguardar a esposa. Adão ele era o responsável pelo jardim, ele era o governante aqui na terra, o representante de Deus aqui na terra,
e também o responsável por sua esposa e por todos os animais. Mas onde é que Adão estava, talvez, neste momento em que a sua mulher caíra no pecado? É isso que devemos tomar cuidado. Nós somos guardiães de nossa família, de nossas esposas, nossos filhos, e precisamos prestar contas para Deus deles também. Por isso, faz-se necessário a oração, a santificação, viver uma vida santificada diante de Deus, orando por todos, para que obtenhamos a vitória. E então, logo, né, Eva pecou, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então note que, além de Eva desejar, isso daí é uma coisa muito séria e um perigo quando nós desejamos algo que não nos convém e que, principalmente, que a Bíblia é contra e que pode se tornar em pecado. Precisamos vigiar com aquilo que pensamos, com o que desejamos, com o que fazemos, vigiar todo o nosso corpo. Eva não vigiou e ela então comeu do fruto e depois ainda deu a seu marido. E isso daí causou um grande problema na história do mundo. Talvez uma das maiores tristezas da história da humanidade foi exatamente este acontecimento, a queda do homem. Porque uma queda, meu irmão, é muito triste. Falando de uma forma material, física, imagine uma pessoa que ele sofre uma queda de um prédio, de um segundo andar, terceiro andar, quarto andar, e muitas vezes ele não morre, mas ele pode ficar paraplégico, ficar aleijado. Isso é uma tristeza muito grande e que vai acarretar por toda a vida da pessoa. Da mesma forma, quando o homem caiu no pecado, isso trouxe um prejuízo muito grande para toda a humanidade e foi uma grande tristeza. Mas, graças a Deus, que o antídoto nós temos hoje, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Terceiro e último tópico. Satanás enganou, mentiu e prometeu o que nem ele mesmo possuía. O juiz de Deus, portanto, não tardaria a vir sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Então, o próprio Satanás, quando engana o homem, engana Eva, engana Adão, ele promete coisas que nem ele mesmo possuía, nem ele poderia ser igual a Deus, quanto menos o homem. E aí, meu querido, há pessoas que fazem promessas que elas mesmas não podem cumprir. Então devemos ficar de olho nos tipos de teologia que temos ouvido, de ensinos que vemos na internet, em CDs, DVDs, talvez tipos de pregação que não nos alimentam espiritualmente, mas que faz um mal muito grande para a vida espiritual do crente. Então tome cuidado com o que você ouve, com promessas que você tem ouvido, você principalmente que é obreiro, que é professor de escola dominical, que é um pastor, cuidado com falsas promessas. Porque aqui Eva pecou, dando ouvido a um agente mentiroso, que peca desde o início, que é Satanás. Então tomemos cuidado para não cairmos neste mesmo erro. Sobre a serpente, devido à sua natureza, a serpente é um tipo perfeito de Satanás, esperta, sagaz e oportunista. Agora ela seria obrigada a comer pó. Mesmo no milênio, quando a natureza dos animais for restaurada, ela não será redimida de sua degradação. Está lá em Isaías 65, 25. E talvez você pode se perguntar, como eu já me perguntei. Mas o animal foi usado por Satanás. Por que então que Deus puniu a serpente? Deus puniu a serpente, puniu Adão, puniu Eva. Satanás, na verdade, ele já está punido e a condenação dele já é certa. Mas note uma coisa, por que foi que Deus puniu a serpente, que é um animal irracional? Quando você vai para o livro de Levíticos, que Deus proíbe casamentos mistos e também ajuntamento, coito entre homem e animal, você vai notar que Deus ele dá a punição tanto para o homem quanto para o animal ali em Levítico. Isso por quê? Porque o animal está sendo um instrumento de pecado, um instrumento usado por homem para a prática do coito. Por isso ele deveria morrer
por isso ele deveria ser punido. Da mesma forma, a serpente foi um agente, foi um instrumento usado por Satanás. Por isso, ela sofreu esta punição. Agora, sobre a mulher, a fim de punir a desobediência de Eva, o Senhor torna-lhe a maternidade estressante e muito dolorosa. Pois o Senhor disse para Eva, porquanto pecaste, com dor terás filho. Aumentarei a dor da tua conceição. Então a mulher não ficou sem ser punida. Também sofreu esta punição. Porque todos que pecam, com certeza, Deus ele vai punir. Ainda que Deus perdoa o homem, mas Deus corrige aquele que ama. E Adão, Eva e a serpente, eles foram punidos. Sobre o homem, como nós já sabemos, Deus disse que Deus o expulsou do jardim. E disse que ele comeria do seu suor. Disse que a terra seria maldita por causa dele. Então, veja bem o problema que trouxe o pecado no mundo. Isso foi uma grande tristeza. Tá? E o homem, por fim, foi expulso do jardim. Imagine, meu irmão, Adão no jardim do Éden. Um lugar maravilhoso, um paraíso. Poderia estar aqui até hoje, vivendo em gozo e harmonia. Mas, por falta de vigilância, por falta de prestar atenção no que está ao seu redor, na sua família, ele então, por um descuido, também acaba pecando contra Deus, desobedecendo a ordem do Criador. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, para que nós não venhamos cair no pecado, embora somos pecadores, mas não venhamos pecar de tal forma que venhamos ser exclusos do reino de Deus, porque isso é uma tragédia e uma tristeza muito grande. Então, que Deus abençoe você, a sua família, a sua igreja. Foi aqui uma pequena palavra, uma pequena instrução a respeito da queda, como falamos aqui. Foi uma das maiores tristezas da história da humanidade, a queda, porque a queda do homem, além de trazer um prejuízo, foi uma afronta contra o Criador, contra o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa, na tua vida, na tua igreja, na tua cidade. Um grande abraço do evangelista Eric.